E aí galera, beleza? Meu nome é Thiago Augusto, professor de redação do Colégio Metropolitano e estamos dando início a mais um Presto Pra Quê? Se você ainda não sabe, né, pra que você presta, qual curso você quer fazer, o que quer ser quando adulto, quando crescer, fica com a gente aqui. A bola da vez é o curso de medicina e para isso estamos aqui com o Gabriel, aluno do primeiro ano do Colégio Metropolitano, e o acadêmico da Faculdade de Medicina da UFG, né, Universidade Federal de Goiás, José Neto. Sejam bem-vindos, boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigado pela participação. Quer se apresentar, Gabriel? Sou Gabriel, estudante do Colégio Metropolitano. Sou José Neto, né? Estudante de medicina da UFG e tentando descobrir pra que eu presto aí. Ainda, né? Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Mais cedo ou mais tarde. Neto, aqui, cara, como que funciona esse quadro, né? Qual que é o nosso objetivo? Expor como que a gente chega e como que a gente se reconhece enquanto profissional em alguns momentos. A gente vê muitas crianças sendo questionadas, né, dentro da sala de aula, dentro da escola, por familiares, sobre o que elas gostariam de fazer quando adultos, quando crescer, né? E existe algumas profissões bem comuns na boca dessa galera. Eu quero ser policial, eu quero ser bombeiro, eu quero ser veterinária, eu quero ser médica. Então algumas coisas são bem comuns. Quando que você descobriu que queria ser médico, velho? Quantos anos você tinha? Como que foi isso? Se já te perguntavam, né, quando você tinha lá seus 10 anos de idade, o que você quer ser? Você já tinha essa ciência de que seria médico? Não, uma pergunta até que era recorrente, né? Mas eu nunca soube falar o que eu queria. Eu perguntava, não sei. Eu sempre fui muito curioso, sempre gostei de saber, por que isso, por que daquilo? E a biologia era algo que me interessava muito, plantas me interessaram muito. Só que aí, quando eu tinha uns 15 anos aí, eu trabalhava numa papelaria e um caminhão me atropelou. Aí eu fiquei 4 meses andando de muleta, rendeu alguns pinos na minha perna. E foi muito recorrente esses 4 meses de acompanhamento no hospital, né? E teve um dia lá que teve que colocar uma tala de gesso por baixo do meu pé. Aí o enfermeiro fazendo aquele procedimento ali, eu achando aquilo tudo muito massa, né? Mexendo com gesso dentro do hospital, não sei o quê. Quantos anos você tinha? 15. Primeiro ano. E eu falei pra ele, nossa, cara, que coisa massa, né? Eu acho que eu quero fazer isso na minha vida. Ele, não. Enfermeiro não, seja médico. Eu falei, por quê? Eu falei, aqui, eu só mexo com isso aqui. Isso aí dentro do hospital, pra dentro da sala cirúrgica, fazer outras coisas é muito mais interessante. Eu até perguntei, por que você acha? Porque o enfermeiro tá aqui pondo a mão na massa. Não, mas o médico, ele pode abrir um corpo humano. E um corpo humano lá dentro é muito interessante, tem muita coisa lá. Aí começamos a despertar essa vontade. E foi aí que começou a crescer essa vontade de ser médico, mas sempre aquela dúvida, será que eu consigo, será que eu dou certo pra isso e tal. E até mesmo depois que eu comecei o curso que eu tive a resposta dessa pergunta mesmo, se dava certo, se eu ia gostar ou não. Deu certo? Deu certo? Tá deu, dando certo? Deu, nossa. Tá dando certo? Eu acho que uma coisa que é importante ressaltar é que o curso de medicina ainda é um curso elitizado. Sim. Né? A gente não consegue negar isso, por diversos fatores. Então eu gostaria que você falasse onde que você estudou, né? Se foi escola particular, escola pública, que tipo de escola, em qual lugar, qual cidade. Porque é importante a gente falar assim, eu tenho 15 anos de idade, primeiro ano quero ser médico. Quais foram os obstáculos? Teve algum? Nossa, começa daí, né, Tiago? Porque pra começo tem conversas do interior de Goiás, Mozarlândia. Estudei em escola pública. A minha escola começou uma reforma quando eu entrei no primeiro ano. Aí foram 3 anos de reforma. Então foram 3 anos sem escola. Sem ensino médio. Sem ensino médio. Aí agora, se em plena pandemia a gente enfrentou uma dificuldade pro EAD, tendo uma cobertura maior de internet, que acho que você sabe falar melhor que eu. Sim. Imagina isso 3, 4 anos atrás no interior. Foi um caos. Praticamente meu primeiro, segundo, terceiro ano eu não tive aula. Eu tive aula 6 meses antes de eu concluir meu terceiro ano. Na escola nova, beleza, mas esse decorrer desses 3 anos aí foi sem aula. Eu acho que esse aí foi um dos maiores impasses, assim, pra conseguir correr atrás desse sonho de passar no vestibular. Porque, querendo o negócio, você falou, é um curso elitizado e muita gente até desiste porque pensa, isso não é pra mim. Isso aí é de uma casta superior, pra eu conseguir, eu tinha que ter estudado desde sempre, uma escola boa. Eu escutei muito esse discurso, até muita gente falando assim, não, você consegue fazer outra coisa legal, que vai te dar dinheiro. Dentro de casa.
Dentro, Ou não? dentro de casa. Não, dentro de casa não. Meu pai e minha mãe, acho que sempre foram as pessoas que mais. Eu até falei uma vez pro meu pai, falei, pai, não vai dar, né? Porque o senhor é caminhoneiro, minha mãe é professora, não vai rolar, porque acho que vai ficar caro. Aí ele falou assim, cara, quando não der pra eu te ajudar, eu te falo. Não dá, aí você para. Ou até lá, você vai tentando. E isso aí foi uma coisa que eu falei assim, cara, se ele que vai pagar, tá falando pra eu fazer, e eu tô querendo, por que eu não vou fazer? Então, mas as outras pessoas ao meu redor sempre falavam, cara, você acha mesmo que vai dar? Você tá vindo do interior, você sabe que você não teve ensino médio bom. Aí eu pegava e falava que eu não tive ensino médio ainda. Aí, não, você não vai conseguir. E foi uma coisa que no primeiro ano meu do cursinho, o professor Alessandro, você lembra dele, do cabeludo? Sim. Ele pegou pra mim e falou assim, cara, você é bom, você é um dos alunos mais esforçados que eu tenho aqui, mas você é um dos piores. Aí eu falei assim, nossa, cara. É bom, né? Porque você é muito bom, mas você é péssimo. Como é que você lida com isso? Aí, eu falei, nossa. Ele falou assim, não, tô falando isso pra você, porque você vai conseguir, mas você tem que ter na sua cabeça que todo mundo, 80% das pessoas que estão nesse cursinho, eles tiveram o primeiro, o segundo e o terceiro ano bom. Então Tiveram uma base. eles tiveram uma base boa. Eles estão há 3 anos na sua frente. Se você for muito bom e muito esforçado, com 2 anos e meio você consegue ser os que eles são hoje. Só que nesses 2 anos e meio vão estar continuando estudando ainda, boa parte dele. Aí você vai te dar esse toque pra você não desistir. E isso foi uma coisa que sempre me guiou, sabe? Eu tava estudando e falava, cara, não adianta eu ficar frustrado aqui com a redação. Eu nunca tinha escrito uma redação no meu ensino médio, né? As primeiras redações acho que você se recorda. Só pra contextualizar, o Neto foi meu aluno. Apanhou bastante, mas deu certo, né? Eu nunca Deu esqueço da certo. palavra desde. Tem dia que eu tenho pesadelos com ela. A primeira palavra da redação ele escreveu errado, quase bati nele. Neto, quando você chega no terceiro ano e fala assim, ó, tem 2 anos já que eu sei que eu quero, pelo menos eu quero almejar isso, né, a esse curso de medicina. Terceiro ano você vai fazer vestibular, ou você não faz vestibular no terceiro ano? Qual terceiro ano você fala? No terceiro ano de ensino médio, você faz vestibular? Faz. Como é que foi o resultado? Péssimo, Thiago. Você fez o Enem? Fez outro vestibular no terceiro? Eu fiz o Enem e na minha época teve ainda o vestibular da UFG, né? E tipo assim, como a UFG sabia que ia ser cancelado os vestibulares dela, ela quis colocar uma distância entre ela e o Enem. Isso foi até uma coisa que um dos professores que participou da banca falou pra mim, né? O que eles fizeram? Colocaram a pior prova que a UFG já fez, né? Aí eu olhei aquela prova, eu lembro de uma questão de biologia com história, que falava assim que a Terra tinha 4,5 bilhões de anos, e quanto que seria o tempo do ser humano se esse tempo fosse reduzido para 24 horas, quanto seria o tempo do ser humano em 24 horas nesse período da Terra? Aí eu... Terceiro ano, 3 anos sem aula, letra D. Com certeza. Eu falei assim, Senhor, me ajuda, porque eu não sei nem do que ele tá falando aqui. Isso aqui, história, geografia, biologia, matemática. Então, esse é um dos primeiros baques, né? Tinha uma diferença. Nossa. Abismal, né? E quando você sai, eu vim fazer a prova aqui em Goiânia. Quando você sai, eu saí lá fora, galera. Não, tava difícil, mas deu pra eliminar por isso aqui, não, porque tem isso aqui e tal. Aí eu, o que esse povo tá falando, né? Eu lembro de uma palavra que me impressionou muito, que foi a palavra zoologia. Eu nunca tinha escutado essa palavra, né? Aí o professor falou assim, não, zoologia, não sei o que. Eu, zoologia? Será que tem uma matéria que estuda zoológico? E, cara, é uma viagem, né? Não, é uma viagem. Isso é uma parte até que, quando eu tô ajudando a galera lá da faculdade a estudar, eles falam assim, não, é impossível aprender isso. Eu falei, gente, eu aprendi. Eles, mas você conseguiu, você é inteligente. Eu falei, gente, eu não sou inteligente. Se brincar, com certeza sou um dos alunos mais burros aqui da turma. O problema é que eu sei da minha dificuldade, eu admito ela e vou, e aceito, sabe? Eu aceito. Aí você fez esse vestibular e falou assim, beleza, e agora? Continuo com a medicina? Porque a galera começa a fazer, não, velho, pega essa nota e põe pra outra coisa. Depois você transfere, põe pra enfermagem, depois você transfere, põe pra qualquer outra coisa. Com certeza falaram isso pra você. Não falou, só que minha nota foi tão ruim que não dava pra nada. Não dava pra nada, a verdade foi essa. E eu cogitei, porque eu olhei pra aquilo e falei assim, não, nunca vai dar, a distância entre eu e eles é astronômica. Pra eu conseguir 10 anos aqui estudando
e eu não tenho dinheiro pra isso, aí começa a vir aquele monte de ideia, né? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Esse é um ponto, eu acho, que diferencia muito a galera da medicina. Inclusive a UFG tem bolsa pra quem não consegue trabalhar, né? Não consegue, não dá pra trabalhar dificilmente. Integral, né, o curso? É integral o Daqui a pouco a curso. gente vai falar sobre isso. E aí eles oferecem uma bolsa até pra você conseguir pelo menos se deslocar, porque são 3 áreas que a gente, no primeiro ano que a gente fica, e são todas distantes, você tem que deslocar de ônibus, você tem que comer e tal, mesmo que na UFG tenha, no postinho não tem, então você tem, então tem essas coisas que acho que vai dar um diferencial pra UFG. Nessa perspectiva, você faz vestibular, termina o terceiro ano, aí você fala, vou pra Goiânia para estudar, ou você já estava aqui? Então eu fiquei 2 anos parado estudando, trabalhando, e aí minha irmã se formou nesses 2 anos. Aí ela falou assim, eu também quero estudar. Eu falei, então agora vamos nós dois, que vai ser só uma despesa, né? Só uma casa. Mais fácil. Aí começou, né? E aí quando eu entrei no cursinho, se a prova tinha me mostrado que existia uma distância grande, no cursinho eu percebi que a distância era ainda maior. Aí foi quando até encontrei o Alessandro, ele me deu essa dica, né? Que ele usou palavras muito piores. Eu lembro que ele falou assim, cara, você tem que entender que entre vocês, entre os outros alunos, você e a merda, você tá abaixo dela. E nisso ele falou... O bicho era simpático, cara, mas é muito certo. Tem uma galera hoje lá dentro das federais. Não, né, por causa disso. A situação foi tão marcante assim, que sempre que eu tinha dificuldade eu procurava os professores. Então eu comecei a ficar muito amigo dos professores. Falei, cara, eu não entendi o que você falou, não sei, e tem como você me explicar de novo? Aí comecei a pegar, principalmente com o Alessandro. Aí foi até a gente surgiu a ideia de juntar uma galera. Falou assim, ó, tem a galera que não sabe nada e tá aqui dentro e quer aprender, então vamos estudar os sábados e domingos. A gente sempre pagava um professor a mais pra gente explicar ali. Ah, qual que é a matéria que tá com muita dificuldade? Matemática. Ah, o que tá começando, tá muito ruim. Não, vamos ver o professor avaliar. Aí eu lembro que a gente chamou um professor pra avaliar a turma, pra ele dar umas aulas lá, o Mauro. E o Mauro fez uma coisa que eu achei impressionante. Falou assim, gente, vocês estão com tanta dificuldade que eu vou começar com conta de subtrair e somar. Aí eu falei assim, caramba, como assim subtrair e somar? Subtrair é uma coisa fácil. Tinha gente da minha turma que não sabia subtrair e somar números com vírgula. Só o fato de você colocar uma vírgula lá, ele não conseguia executar essa equação. Aí isso aí foi mostrando uma coisa pra mim que tem o déficit é muito grande de matérias básicas, sabe? Depois que eu comecei a estudar, comecei a aprender, falei, todo mundo já sabe isso aí. Aí eu comecei a olhar pro lado e ver que tinha gente chorando do meu lado, porque não sabe. Falava a palavra mol, chorava. E é uma coisa interessante, né? Quando a gente tá em sala de aula, estou falando do lado de cá de professor, e a gente vê essa galera de terceiro ano e cursinho, terceiro ano principalmente, né? Cursinho a galera já tá sabendo, é isso que eu preciso fazer, é isso que eu vou fazer. Vou ficar doente, vou ficar ansioso, depressivo na base do remédio, mas eu vou fazer. A galera do ensino médio, por exemplo, no primeiro ano, eu estou conhecendo o ensino médio. Estou moldando o que eu preciso fazer. Segundo ano tá no limbo ali, nem cai nem lá. E o terceiro ano tem essa ideia, né, de ansiedade, porque parece que se eu não conseguir agora, nunca mais. Sabe? Se eu não passar nesse vestibular no final do terceiro ano, nunca mais eu consigo aquilo que eu gostaria de alcançar. Aí você ficou muito tempo no cursinho, né? Eu fiquei uns 5 anos. Pra tirar esse atraso, você fez quanto tempo de cursinho? Fiquei 5 anos no cursinho e o interessante é que com 2 anos e meio eu passei no primeiro vestibular. Pensou em desistir quantas vezes? Ué, quase todo dia. Na verdade, eu não pensava em desistir, eu pensava que já tinha dado, sabe? Essa vontade de ser médico nunca parou. Eu pensava, nossa, já deu, tô gastando. Vou fazer outra coisa que eu tô perdendo tempo. Não, nem era o tempo, era o gasto. A minha maior pressão nunca foi estudar, porque eu entrei já com essa ideia que a distância era longa e que a caminhada era árdua, sabe? Mas e o tempo também, eu precisaria de 2, 3 anos aí. O problema maior era, nossa, como é que eu vou fazer? Não dá pra trabalhar, porque o cursinho era integral, eram de 8 horas o cursinho. Tirando isso, eu tinha no mínimo estudar mais 4 horas em casa, então já dá 12 horas. Que horas que eu vou trabalhar, que eu vou comer, não tem como. Cara, já é um outro problema, né? Fazer um curso de medicina integral, o cursinho já é integral. O cursinho já é integral. Gabriel, se quiser participar, você fala. Ficar coado, não. Aí você tá falando do cursinho, aí
E aí, Thiago, aí foi. No cursinho nunca foi isso. E uma coisa que me ajudou muito foi a galera também, né? Os professores, os colegas. Porque no cursinho, estudei alguns cursinhos aqui de Goiânia, alguns tinham esse negócio da rixa, né? Ah, o Gabriel, será que ele quer medicina também? Então, eu sei que tem um jeito interessante de entender o porquê do presta pra quê, por que tá escrito aquilo ali e tal. Ah, não vou explicar pra ele, não. E em um dos cursinhos que eu estudei lá no MED, não tinha isso, né? A galera se ajudava, isso aí me ajudou bastante nesses momentos que você tava meio fraca, assim. Foi legal a galera dividir almoço, né? É, dividir almoço. Ela era um Não, rolê ontem diferente. eu mandei mensagem pro G-Boy, falando pra ele assim, cara, eu tô na saudade da berinjela empanada da sua mãe. Porque ele sempre levava berinjela, a hora que ele abria a marmita dele assim, Aí ele vinha, não, te dá um pedacinho. G-Boy foi um aluno, cara, que depois ele podia até voltar aqui pra gente falar sobre outra coisa. Voltar não, né? Vim aqui, tá convidado, viu, G-Boy? Douglas, né? Douglas. Agora Douglas. ele é médico, tem que falar Douglas. Doutor G-Boy. É um cara negro, que veio de quase o mesmo lugar, né? Desse déficit da educação e conseguiu tirar o atraso e ingressar na faculdade de medicina, né? Foi uma galera massa lá. Aí beleza, né? 5 anos de cursinho, a galera falava assim, velho, já deu também, sua família te apoiava, você meu também pai e minha mãe pensava. sempre me apoiou. Só porque tem mais negócio de tia, né? Primo. Porque com 2 anos e meio eu passei pra odontologia na UFG. Que é um baita de um curso concorrido. Aí a galera... Você conseguiu tirar atraso do ano da sua vida escolar todo 2 anos e meio, pô. Aí ele, não, odonto, você vai ganhar dinheiro, porque eu não sei como é que são os outros estratos sociais, mas quando você vem de classe mais baixa, o foco em estudar é pra ganhar dinheiro. Você nunca estuda porque você gosta daquilo. E eu falava, gente, eu quero ser médico porque eu gosto disso. Eu tenho curiosidade de saber como é que o corpo humano funciona. Eu quero saber por que o cara, quando ele pega um pouco de sereno, um pouco de frio, fica doente. O que acontece aí? Porque eu pergunto pro professor meu de biologia, não sabe explicar. Eu quero saber por quê. E eu sozinho não consigo entender, então vou fazer esse curso. E aí começa a pressão, né? Aí com 5 anos eu passei na primeira, com 4 anos eu passei numa faculdade federal. Foi Tocantins. Só que eu falei assim, não, eu quero passar na UFG ou na USP, eu não quero ir em outro lugar. Queria coisa pouca. Isso é massa, né? Hoje mesmo eu tive uma aula com a professora, aí no final da aula eu fui lá agradecer ela, falei, professora, adorei essa aula, essa aula de exame físico, isso aqui, de olhar no paciente, tentar entender o problema dele. Gostei demais disso. Aí ela, nossa, que bom que você tá gostando, que essa empolgação. Eu falei, não, essa empolgação vem de saber que eu tô fazendo uma coisa que eu gosto e que eu desejei e que cheguei aqui, sabe? Aí ela, não, então já pega meu número aqui que eu vou te levar nos ambulatórios. Nessa fala dela tem uma coisa muito legal, né? Que bom que você tá gostando, né? Você fala, pô, eu tenho empolgação. Você consegue saber quem está lá dentro porque a família quer, quem está lá dentro pelo dinheiro e quem está lá dentro porque gosta de estar lá dentro? Não que essas outras duas coisas impeçam, mas gostar é um fator, né? Primordial, principalmente para essa área da medicina, velho. Mas dá pra perceber isso? Se a gente fosse colocar em porcentagem? Tem algumas coisas que os meninos até falam que é umas gafezinhas que a galera faz lá, principalmente no primeiro, segundo ano ali, que é falar algumas coisas que não tem muito sentido, assim. Por exemplo, eu tava no meu primeiro ano ali e a galera perguntando, você já sabe o que você quer fazer? Sabe? Me perguntaram, e você já sabe o que você quer fazer? Eu falei assim, não, porque a gente tá no começo, né? Nem acabou a anatomia toda ainda pra gente saber que área que vai querer fazer, falta muito. Eu não pensei em nada não, quero esperar o decorrer pelo menos de 3 anos pra mim ter uma ideia, né? E aí tinha um menino do lado, ela, não, eu já sei o que eu quero fazer. Aí eu, é? O que? Ela, cardiologia. Eu falei, isso é legal, a gente vai pegar cardiologia daqui 1 mês e tal. Eu falei, por quê? Aí ela, porque eu me identifico com a Christine Young. Aí você percebe que a pessoa tá ali, não é porque ela gostou do curso, é pelo status do curso, por alguma coisa que ela viu, ela gostou. E no curso, no decorrer do curso, você vai percebendo algumas coisas desse jeito. Tem uma matéria que é muito interessante, que se chama Saúde, Família e Comunidade. Essa matéria, ela explica como é o funcionamento do SUS, como é o funcionamento da saúde no Brasil. E 50% da turma não gosta dessa matéria. E essa matéria é... Por essa relação mais social? Por essa relação social. Porque ou não prática com o corpo, assim? Não, é por relação social. Porque você tem que entender que
o tratamento de saúde ele não começa no hospital. Nunca começou e nem vai começar. O tratamento começa, você almoçou hoje, você veio de carro, a água que você tomou tem saneamento básico? Não tem? O esgoto sai na rua? O médico ele não toma conta do esgoto sair na rua, ele não toma conta da água, ele não toma conta do seu almoço, e a saúde começa aí, né? E essa matéria, ela começa encarando isso, começa com os fundamentos do SUS, né? Lei 8.080, e aí a galera... A formação política, Formação geográfica. política. Por exemplo, as primeiras aulas a galera falava que era aula de história, que mostrava por que de 89 pra cá as coisas mudaram muito. Mas o que tem a ver eu saber que os políticos influenciou, que antes você só tinha tratamento de saúde se tivesse carteira assinada, já acabou, já passou. Então aí você começa a ver que são pessoas que estavam muito deslocadas da realidade, da medicina do Brasil no geral, Mas né? interfere, né, no diagnóstico, saber se na sua região tem ou não um esgoto. Não, interfere. Adequado. Interfere. E você saber que hoje aqui essa região, ela tem calçamento, ela tem esgoto. 10 anos atrás tinha? Não tinha. Então tem chance de algumas pessoas que foram assintomáticas, estão com alguns parasitas, que só agora está dando resultado. Então você tem que entender que tem uma história por trás. Aí você consegue ver quem gosta mesmo, quem nasceu para que deseja ser médico mesmo, e quem... Ou quem é aberto, né? Quem é aberto para isso, mesmo que não goste. Não, mesmo que não goste, mas eu não sei para os outros, mas para mim, quando eu comecei a pegar essa área, eu falei, gente, que massa, a galera, chegou, cara, você deve... Vou falar, você deve ser de esquerda. Chegou comunista na faculdade. Você deve ser de esquerda, você vai por dentro, não sei o quê. Eu falei, gente, por quê? Não, você gosta desse trem social demais. Eu falei, mas gente, comece aí. Começa aí a saúde, né? Não tem jeito. Eu falei assim, independente se eu for de esquerda, direita, partido político, pobre ou rico, se eu for rico, eu sei que eu sou de uma classe muito pequena do Brasil. Se eu for pobre, eu entendo que tem muita coisa que eu não tenho acesso. E a saúde, ela tá ligada a isso. São 2 momentos agora, né? Como você pensou que era o curso de medicina? E como ele é? Mudou muita coisa? Você fala assim, eu acho que o curso de medicina é isso. E o que ele é pra você, assim, hoje? Tiago, eu tô me dando a liberdade de viver um dia de cada vez, porque é muito comum no decorrer do nosso curso as pessoas ficarem doentes, sabe? Inclusive a FG já tem um protocolo de atendimento psicológico, já tem um cuidado maior ali, porque o número de suicídio ele é até mais elevado no curso de medicina entre os estudantes. É o mais alto, né? É o mais alto. E aí eu tô tentando não ter ansiedade com nada, aproveitando cada dia, não fazendo uma seletividade de matérias. Não, isso aqui eu acho interessante, vou estudar. Não, vou estudar tudo e vou tentar aprender um pouco de tudo, e se não der eu volto. Aí, por enquanto eu tô levando a vida assim, até mesmo para evitar de ansiedade, de ficar assustado. Ontem mesmo era 10 horas da noite, um professor mandou um artigo pra aula de hoje. Aí eu, cara, não dá pra eu ler. Não dá pra eu ler. E se ele chegar lá e falar assim, por que você não leu? Eu falei, porque não dá tempo. Né? Então eu tô levando assim. Agora, quanto a gostar do curso, cara, todo dia, uma coisa que eu falava pra minha mãe, antes dela falecer, eu falava, mãe, cara, eu tô no lugar certo. Nossa, é bom demais estar aqui. Eu falei assim, não é pelo status ou pela pompa, mas se deixar eu quero falar de medicina toda hora, porque é uma coisa muito massa, eu tô gostando. Essa empolgação é massa, né? E é uma coisa que eu acho que todo curso tem que ter. Não é medicina. Você tem que entrar no curso de pedagogia, engenharia, falar assim, cara, eu tô gostando de fazer esse trem. Nossa, é massa de fazer isso aqui. Por causa disso que tal coisa influencia ali. O curso é corrido? Você falou assim, o cara passa um texto 10 horas da noite. Você tem uma obrigação, porque a única coisa que você faz é estudar. Né? Tem essa falazinha aí. É muito corrido, velho. Tirando essas partes que eu não sei se são atípicas no curso, mas tirando essa parte, quantas disciplinas vocês pegam? Você falou dessa relação de deslocamento, né? A gente está aqui em Goiânia. São quantos campi aqui que ele tem que percorrer? 3, 4 por dia? Tem um postinho de saúde, tem um hospital. Como que funciona essa formação do curso, assim? Eu pego no primeiro ano tantas matérias, a faculdade que faz a minha grade, no segundo ano são tantas matérias, quantas horas por dia nesse processo de integral, são todos os dias, final de semana. Como que funciona assim pra... eu vou fazer medicina, eu preciso dedicar quanto tempo pra isso? Consigo trabalhar? Trabalhar. Tem gente que faz isso, eu admiro. Inclusive tem
professor de física que me deu aula, que tá cursando comigo na minha turma, e eu falo pra ele: Luiz, te admiro imensamente, porque você tá dando aula ainda, cara. Você tá dando aula e tá cursando medicina e ele tá fazendo mestrado ainda. Eu falei assim, cara, parabéns, viu? Porque se existir Superman, você é ele. Eu acho muito difícil. Toda matéria você tem que ler. Ou você lê um artigo, ou você lê um livro. Geralmente você tem que ler 1 ou 2 capítulos. Cada capítulo, tem capítulo que é de 10, tem capítulo que é de 50 páginas. Então eu acho complicado esse negócio. Você não pode deixar as coisas se acumularem. São quantas matérias por semestre, né? Tiago, Lá é semestral ou anual? Só pra galera entender. lá é anual. Lá é anual. Tem o seu semestre, mas geralmente é um bloco, 1 e o 2. Tipo, agora começou, tá concluindo, devido à pandemia, a minha turma começou só agora. Então a gente tá nas primeiras semanas do primeiro semestre. Aí, por exemplo, semiologia. Na semiologia, você tem uma dada prática, né? Que é o exame físico e aula teórica. Ah, mas no exame físico, tal médico teve que ser deslocado para lá, então a gente vai mudar. Por enquanto tá tendo muito esse negócio, porque todos os professores, a maioria são médicos, tem alguns deslocamentos, mas a quantidade de matéria ela só tende a ir aumentando. Porque aqui na FG isso funciona com um bloco. Né? Tipo, matéria de saúde, família e comunidade. Nossa, tanta coisa. Vamos, 8 matérias por semestre? Eu acho que foi 6 semestre passado. E agora são 8, porque é bloco. Aí dentro do bloco eles ramificam. Aí tem vezes que eles dividem mais. Saúde, família e comunidade, por exemplo, eles dividiram em 2 na última matéria. E agora eles dividem em 3. Professores diferentes. Aí tem vezes que tem didática avaliações diferentes, didáticas diferentes. Tem vezes que tem uma didática que é em grupo. E isso é até uma coisa que alguns professores estão falando, que a pandemia mudou tudo. Até hoje a gente teve eu tive uma aula com 10 alunos. Eu nunca tinha tido aula com 10 alunos. Ou era 100 online, ou agora no começo era 50 no auditório, e agora a gente pôde ir para uma sala menor com 10 alunos. Antes disso, ou era uma plateia, ou era com 2 ou 3, igual a gente estava no postinho, tava fazendo visita, era só 2. Para ficar no consultório, era só 1. Então, é até complicado. Acho que até os professores estão enfrentando uma divergência. O reitor da faculdade falou que não vai voltar 100%. Ele vai aproveitar parte desse modelo online para algumas coisas. A gente não sabe bem como vai ser ainda, né? Tá tudo sendo reformulado, né? Tá tudo sendo reformulado. Uma coisa que eles já deram certeza é que as práticas vão ser práticas, né? Agora as teóricas corre o risco de ter algumas alterações. Mas eu acho que do geral é o tempo de não deixar se organizar para não fazer com que as coisas se acumulem e você não tenha tempo para fazer tudo. O que é o difícil. É de segunda a sexta. Segunda a sexta. De manhã à tarde. À noite às vezes? Você tem as matérias extracurriculares, né? Por exemplo, faz parte de uma liga. Que a gente faz visitas, 2 ligas. Uma que é... Você pode explicar pra gente o que é a liga? Posso sim. Gente, liga... Sabe o que é liga, Gabriel? Gabriel, vou te explicar então. Na faculdade, você tem várias Gabriel áreas... tá calado, não tá? Calado. Gabriel Vou conversar com ele. Conversar com ele. Gabriel, na faculdade, você tem as ligas acadêmicas. Aí cada área, você tem uma liga. Você tem a liga de cardiologia, você tem a liga de oncologia, dermatologia, neurologia e por aí vai. Qual que é a função dessa liga? É você dar entrada nessas áreas antes, um pouco pra você conhecer, sabe? Você tem um contato. E eu faço parte de uma liga de infectologia. E qual que é interessante? Que o propósito dessa liga é aumentar o conhecimento ali, né? Dessa área dentro da faculdade e tirar esse conhecimento da faculdade e levar para a comunidade e aprender com isso lá também. E aí eu fui fazer uma visita no Senador Canedo, numa escola do EJA à noite. Isso tem 2 semanas. Fui falar de hepatites virais, né? E aí no decorrer lá, a sala tava cheia, eu falei, gente, quem sabe o que é hepatite? Eu tenho uma mínima noção. Ninguém sabia. Inclusive a gente vai colhendo dados, né? Pra ter um conhecimento melhor da situação da população. Tá, vocês sabem o que é hepatite? Alguém tem alguma ideia? Alguém que já vacinou de hepatite sabe que tem vacina? Aí a maioria das pessoas, esse trem não tem cura, né? Eu falei, não tem. Dependendo da hepatite, tem cura, tem tudo, todas elas têm tratamento e tal. Só que foi indo para um sentido que algumas hepatites, elas têm
as principais aqui no Brasil são A, B e C, né? 95% das pessoas que são cometidas por hepatites virais são dessa área. A e a B tem vacina. A C tem tratamento com antiviral que cura. Então, 95% das hepatites virais são tratáveis, né? Com a prevenção ou com o tratamento para C. Só que aí eu falei, gente, então quais são os melhores caminhos? A prevenção e a vacina. A hora que eu falei vacina, parece que polarizou a sala. Não é uma época boa, né? Polarizou a sala. Aí eu falei, gente, por que vocês... Eu falei, quem tá com medo da vacina? Algumas pessoas, eu falei, gente, pode levantar a mão, não tem problema. A gente tá aqui eu quero aprender com vocês, eu quero saber quem tem, quem não tem, até mesmo para mim entender melhor vocês. Aí algumas pessoas, mas esse negócio de vacina, a gente não confia nisso. Eu falei, gente, todo mundo vacina aqui desde sempre. Eu falei assim, eu perguntei pra ele, você sabe qual que é um dos países que mais vacina do mundo? Ah, Estados Unidos, China, Japão, Índia, não sei o que, China. Aí eu falei, gente, é o Brasil. Se você tá no Brasil e você foi vacinado, você pode ter certeza que aqui é onde mais tem protocolo e tem logística para fazer isso. O Brasil consegue vacinar mais de 10 milhões de pessoas em um único final de semana. E, gente, isso aí em qualquer outro lugar de primeiro mundo do mundo ia ser muito difícil. Aqui no Brasil a gente faz isso sem esforço. Pelo SUS é particular essa contagem? Pelo SUS. Eu falei, gente, isso é de graça. Gente, eu ainda peguei com eles. Você imaginou que isso é de graça? Ah, eu tô com suspeita de hepatite. Vou lá e faço um teste no postinho. De graça? De graça. Se vacina de graça? Eu falei assim, aí toda hora eu ficava falando, de graça, de graça. Aí ela falou assim, ah, mas... Aí começou a ir pensando, e o Covid, essa vacina foi feita muito rápido. Eu falei, gente, de um dia pro outro, conhecimento na área biológica ele quase que dobra. Ainda mais se tiver um interesse mundial. Aí eu falei assim, agora você pensa bilhões sendo injetados nisso. E eu falei assim, como foi uma coisa que era pro mundo todo, não teve esse negócio de, não vou te falar o que eu tenho, estou pesquisando aqui. Não teve tanta restrição. Teve um compartilhamento muito grande de conhecimento. Eu falei, se a gente não confiar nessa vacina, a gente não pode andar de carro. Porque no carro, para inventar o carro, não teve tanto investimento quanto teve nesse aqui. Moto, muito menos. Foi coisas que foram sendo experimentadas e deu certo. A vacina não, ela foi testada, foi feita pesquisa, então a gente pode confiar. Mas acontece 1 em 1 milhão aí da pessoa ficar doente. Eu falei, gente, se for parar pra pensar, se você, com a vacina você ficou doente, você pegou o Covid, você fica mais doente ainda. Sim. Acabou que a gente saiu de uma coisa que era o intuito ali da aula, né? E levou para uma discussão maior, que era tanto social como para tratamento de saúde. Antes de entrar na faculdade, você tinha essa noção de que dentro da faculdade tinha uma liga que iria te proporcionar esse tipo de experiência? Não. Porque me parece, por exemplo, agora eu ouvindo isso, né? Me parece que é assim, eu vou fazer faculdade de medicina, a galera associa anatomia. Quando você tinha 15 anos, aquele negócio do corpo e tal. Aí agora você fala assim, cara, eu faço parte, né, do tripé da UFG, que é ensino, pesquisa e extensão. Essa extensão é promovida por uma liga que eu vou para um colégio, normalmente uma rede pública, não sei, mas eu vou levar para aquela comunidade talvez alguma coisa que eu nunca tive, e vou aprender com essa galera e vou ensinar para essa galera e falar, velho, isso que eu estou fazendo vocês podem fazer, né? Eu acho que essa parte é legal. Dentro dessas ligas, né, como que é? Você que escolhe de qual liga você vai fazer parte? Algumas ligas, elas exigem você fazer uma prova para selecionar os ligantes, outras não, isso é muito variado, sabe? Teórica, conteúdo dado. Geralmente apresentam, fazem um curso introdutório, a partir daquele curso introdutório, que eles falam de alguma área, eles fazem uma prova. Aí tem liga que tem isso, tem liga que não tem. Isso é muito variado, sabe? Dependendo muito da área. Tem liga que estipula o número de novos ligantes, né? As ligas acadêmicas. E varia. E tem todas as áreas. Tem geriatria, tem todas. E o interessante é que você tem contato com uma coisa que você vai ter contato só lá na frente. Dá pra você dar uma esmiuçada ali. Não, achei isso aqui massa, não achei. Eu posso me dedicar mais pra isso. Me identifiquei com isso. Me aprofundar mais nessa discussão. Eu tava até numa aula de mentoria da UFG e eu conversei. A professora era uma anestesista. E ela falando da área de atuação dela, eu pensava que o anestesista era só anestesia. Eu posso fazer isso, o Gabriel pode fazer isso. Gabriel, vem aqui, dá uma injeção no povo e aplica o negócio. Gabriel, a área de atuação de anestesia é muito grande, muito grande. E mesmo eu fazendo curso de medicina, eu não sabia disso. Depois que eu
tive uma aula com anestesista, que eu conversei com um, que a gente teve um contato maior, que eu percebi que anestesia é uma área pesada pra caramba, muito difícil até. E ela falava assim, não, o problema maior da anestesia é que você vai chegar no consultório, a pessoa vai perguntar, cadê o médico? Aí você fala assim, não, eu sou anestesista. Aí ela, não, o médico. Mas tem muito disso também, tem a pompa, né, das áreas que você fazem. Pra população em geral, às vezes não consegue compreender que tem umas áreas que são difíceis. Até um minuto atrás eu pensei que o anestesista era tipo um auxiliar médico. Não. Né? Eu sei que dentro de processo cirúrgico existe uma pessoa específica pra isso e tal. Mas é bom, né? É sempre bom conversar. Não, e tipo, quando você faz uma área assim, você dá uma especializada nela, né? Cardiologia, você tem que fazer primeiro a clínica e depois você vai pra cardio, né? E o anestesista, ele tem que estudar tudo. Porque ele pode fazer anestesia aqui, pode dar complicação no seu cérebro, no seu coração, alguma alergia. Então o conhecimento dele tem que ser vasto, sabe? A dosagem, tempo, mudança de posição. Aí você percebe, não, eu acho que essa especialização ela é complicadinha, assim. Mas tem poucos profissionais, ou muitos? Tem poucos. Ela falou, gente, se vocês quiserem entrar, não vai faltar área, porque tem pouco. Uhum. Tem pouco por causa disso. Aí eu ainda brinquei pra ela, falei, será que é por causa do preconceito? Porque é difícil. Tem pouco por causa disso. Quanto tempo de curso? 6 anos. 6 anos. Aí mais, se você quiser especializar, 6 anos, né? de um curso integral. Isso. Dentro, por exemplo, a gente está falando agora de uma universidade federal que te dá um auxílio, né? Um auxílio financeiro, às vezes de moradia, na casa do estudante. Isso. No restaurante universitário. 4 reais almoço é o que... Eu não vou entrar nas questões das bolsas agora, né? Nós perdemos inúmeras bolsas. Tomara que essas bolsas voltem, né? Porque a nossa pesquisa tem que continuar, o nosso ensino tem que continuar. Então, nós estamos falando de 5 anos nesse processo. Antes de migrar para a Universidade Federal, você fazia em um outro lugar. Você fazia em faculdade particular. Isso, eu ganhei a bolsa pelo ProUni. Integral? Integral. Qual que era o valor da mensalidade? Só para curiosidade da galera que quer fazer particular. 8.990. 9 mil reais. 9 mil reais. É muito doido isso, né? É bem inclusivo. 9 mil reais. Aí, bolsa integral pelo ProUni. Você falou, eu quero o UFG. Fez o Enem de novo, conseguiu. Eu tinha feito na pandemia, né? Fiquei estudando. Na verdade, foi antes da pandemia. Tinha tirado um tempo pra viajar. Aí eu fiquei estudando. Eu falei assim, eu vou fazer vestibular. Eu cheguei. Eu falei assim, eu não fui tão bem, mas minha nota vai ser boa. Mas eu acho que fui melhor. Eu vou conseguir ser melhor no outro próximo ano. Escrevi pra UFG. Fiquei por 1 ponto. Aí eu falei, se é 1 ponto, não, vou desistir, não sei o quê. Aí veio o ProUni. Um professor um dia me ligou, você viu? Vai ser o ProUni? Você lembra quem foi esse professor? Não. E aí eu falei, vou escrever então. Eu me inscrevi e passei. Aí veio a pandemia. E aí o curso atrasou 6 meses para começar. Depois começou no meio da pandemia mesmo. A gente começou a cursar. E o interessante é que na UFG, se você não tem o material para estudar, agora exigência de máscara N95. Se você não tem, o UFG te cede. Na privada não tem isso. Sim. Você tem que ter. Mas por quê? Porque é necessário. Quem vai te dar? Se vira. Então tem esses pontos aí que já começa dos 9 mil, né? É bem caro. E se você ganhou bolsa ProUni, acho que eu ganhava mais 300 reais. Não dá pra comprar máscara de 95 com 300 reais e luva, não. Além da alimentação. Além da alimentação, moradia, isso aí tudo por sua conta. Aí, dentro dessa universidade federal, você tem que manter algumas coisas ainda, né? A gente tá falando ou de passagem, pensando em tempo, né? De deslocamento, eu vou passar em 2 postinhos assim, mais um hospital, mais não sei o que, um campus e tal. Você tem o deslocamento por combustível, né? A galera muitas vezes coloca 3, 4 estantes dentro do carro e vai, divide gasosa e tal. Aí você tem alimentação, você tem material, você tem alguns outros equipamentos. Em média, mensal, esse curso sai a quanto em uma universidade federal? Uma universidade pública? Eu acho que o custo maior, Thiago, seria de combustível. Porque, por exemplo, no primeiro ano, a gente tem aula no Universitário, no Samambaia, e tem que ir uma vez na semana para Senador Canedo. Em outras cidades deve ser assim também, né? Essa redistribuição.
É porque o campus é muito grande e tem alas, e a ala científica fica toda no Samambaia. Os laboratórios ficam quase todos lá. Só mais o IPETESP e algumas aulas, a Faculdade de Medicina que fica no universitário. Então eu acho que na Faculdade de Medicina o custo maior seja o deslocamento. Aí você pode ganhar passe livre, né? No entanto, tem algumas vezes que a grade não dá tempo. A aula acaba 11h50. A aula começa 1h30, 2 horas que seja. Você tem que almoçar. Primeiro, você tem que almoçar. Aí chega lá, tem uma filhinha no RU. Aí você atrasa aí 1 hora pra almoçar. Já são meio-dia. O ônibus passa 1h30. Meia hora não dá pra deslocar dali no horário de pico pra Samambaia, Campo Samambaia. Aí a gente começa a formar grupos de carona. Minha sala mesmo, ela formou um grupo de carona antes de começar a aula. Porque quando a gente olhou na grade, não, gente, quem for de ônibus não vai ter tempo de chegar. Ou não vai na aula de manhã, ou vai só pra... Vai fazer essa escolha. Mas pelo menos na minha turma, a galera era bem unida, então nunca alguém ficou sem aula por causa disso. Mas a carona era fatal. Tem que ter. Vai uns R$1.000 ali contando material, combustível. Não, material até que é pouco. Hoje é tudo digital. PDF, né? PDF. Tem a biblioteca lá da UFG que é muito grande e muito boa. Então você pode pegar livro lá e levar pra sua casa, eu gosto físico. Aí eu quero ter meu livro. Aí já começa a subir os gastos. Sobras caras. Eu comprei um livro de anatomia, R$350. Caro. Eu queria um de química, mas... É um livro caro, né? A coleção toda, se fosse pra comprar toda a coleção, era 3.000, 4.000. E tem gente que compra fácil. Não, tem gente que... Eu lembro, teve um colega meu que passou, e ele até saiu no jornal porque o pai dele vendia fruta, né? E ele conseguiu passar ainda na UFG. Aí um cara ligou pra ele e falou assim: eu também passei. O que você precisa? Cara, eu acho que... Eu queria os livros, né? Só que é muito caro. Ele, não, só me manda os autores que você quer, eu vou te mandar aí agora. Eu falei assim, Neto, a hora que eu fiz as contas deu 5.000. Aí eu mandei pra ele, passou meia hora. Ele falou, já comprei, já coloquei o endereço da sua casa, vai chegar aí. É um anjo. Não, fez uma boa ação, mas você percebe que tem gente que tem muito dinheiro e tem gente que tem pouco, né? A desistência é pequena, né, no curso de medicina? O problema maior do curso de medicina, que eu conversei já com vários veteranos, é o estresse. Você começa a ficar muito estressado, você começa a ficar muito sem paciência, sabe? A tristeza, a falta de tempo, a falta de paciência de conversar com outra pessoa que talvez não entende ser acelerada ali. Eu acho que esses são as piores coisas do curso. A desistência até que é pouco, muito pouco. Mas acontece sim. Mas dentro da medicina, não é estranho a gente ver baterias, né? Festinhas, tal, caloradas. A galera fala que é tão estressante que a gente tem... Velho, precisa disso, né? A galera falou, é tão estressante que a gente precisa ter uma coisa pra um carpendia ali. A bateria madrasta é sensacional. E é uma coisa tão eufórica, você não precisa nem estar tocando, só você tá ali vendo o povo bater naquela empolgação, você se empolga, aquele se distrai, relaxa. Tem essa parte do lazer também, né? Tem. Os congressos. Eu tive uma aula com um cirurgião, reconstrução facial, né? E aí ele falando, aí no final ele falou, gente, é muita coisa que tem que fazer, muita coisa que dá, é muito estressante. Vários desses casos aqui são muito complicados. Você vai chegar lá, você vai olhar e falar assim, cadê o médico? E você para e pensa, nossa, eu sou o médico, eu tenho que resolver isso aqui. Médicos. Aí no final ele falou assim, então, gente, quando for pra descansar, descansa. Quando for pra se divertir, não pare de se divertir, porque é algo necessário. Tire o seu tempo de estudo, tire o seu tempo de descanso. Aí você fala, não, o cara é um cirurgião foda pra caralho, então vou escutar ele. Muito congresso? Muito. Internacional? Inglês é indispensável, né? Inglês, não. Se a gente for pensar que é uma área que a língua pode ser uma barreira, quem quiser adiantar o processo em inglês... Pra mim, pelo existe menos... uma outra região, um outro país que comanda também... Não, tem muitas áreas, tem muitas áreas. O problema é que o básico é o inglês, né? Você quer pegar uma coisa... Quer ir pra onde produz medicamento novo e em tecnologia muito avançada, Alemanha. Então, se eu quiser já pensar nisso, para minha formação, para minha especialização, eu já posso adiantar o alemão na minha vida. Pode, você vai ter uma vantagem, porque quando tiver uma bolsa, fala assim, o básico... Intercâmbio, né? O intercâmbio, fazer um intercâmbio pra Alemanha. Não, o inglês serve.
Mas se tiver Se um você tiver alemão... Ou se você tiver os dois. Se tiver os dois... Que inglês, se eu for pensar... O inglês é pra tudo. Pra todos os lugares vai ter o inglês. Mas o que me parece? Tendo em vista que a maioria desses estudantes já vem de uma escola particular, né? O inglês parece que é uma língua materna para muitos deles. Não, essa semana é basicão, mesmo... né? Essa semana mesmo eu tava atrás de um colega e o professor falando e ele digitando tudo. Aí eu, nossa, cara, tá anotando tudo. Até o que o professor tá falando, assim, inglês. aleatório. Aí no que eu olhei, ele tava escrevendo tudo em inglês. Com a pontuação certinha. Eu falei assim, nossa... E eu com dificuldade do verbo to be, né? Até E eu hoje. tentando entender verbo to be. Pô, isso é massa, né? Então, se eu quiser pensar em determinada área, eu quero ser cardiologista. Em qual lugar do mundo isso se desenvolve mais? Eu já posso estudar nessa língua, né? Porque não, se tiver um intercâmbiozinho aí, ou não, se eu quiser mas me especializar... o inglês é bom porque antes, até século XIX, a gente tinha uma língua que era mais utilizada acadêmica, que era o latim. Sim. Antes do século XIX aí. Hoje, a língua que é internacional é o inglês. Tem os artigos, né? Isso. Então, se eu vou fazer um artigo de qualquer lugar do mundo e eu quero publicar isso, quero que esteja relevância, eu coloco ele no inglês. Então, o inglês ele é diferencial nesse ponto, né? Tudo que você for escrito de diferente de qualquer área, que for ter um renome assim, vai estar escrito em É inglês. uma língua comum. É uma língua comum. 5 anos, de manhã à tarde, às vezes à noite, deslocamento, final de semana. 6 anos. 6 anos. Depois desses 6 anos, formei. Estou formado. O que acontece agora? Onde que eu já posso atuar ou eu não posso ainda? Não, você pode atuar já. O que eu Você posso já é um fazer médico. já? Você já é um médico. Agora, Já sou um doutor. você já é um... Não, doutor não. Doutor ainda Eu não. levei uma comida de rabo esses dias. Porque uma professora chegou e falou assim, vocês são doutores. Ela, doutor nada, porque ninguém aqui tem doutorado. Vocês estão se formando em medicina. Eu adoro essa professora. E quando vocês forem médicos, vocês vão ser médicos. Se você é doutores, quando você tiver doutorado. Eu sou a única doutora aqui, porque eu tenho 2 doutorados. Mas, aí você pode atuar como médico, né? Algumas áreas, cardiologia, neurologia, precisa que você faça uma especialização antes, que é de clínico geral. O que eu posso fazer? Então você vai ser médico. Médico. Aqui no Brasil a gente não tem limitação, né? Nos Estados Unidos você tem. Pra você mexer com o coração, você tem que ser cardiologista. Aqui no Brasil não. Você pode O que tratar. eu posso fazer? Você pode tratar. Só que ninguém vai ser doido de querer fazer uma cirurgia sem ser cirurgião, né? For uma coisa pequena a gente faz. Agora, cirurgia de peito aberto e tal. Aí tem que ser uma Especializações. especialização. Dura em média quanto tempo cada especialização dessa? Varia de qual área. Cirurgião, que foi quem eu vi essa semana, são 6 anos. 6 anos. Clínico, depois No mais. Brasil? É, No Brasil. no Brasil. Particular. Não, normal. Não, essa especialização universidades federais oferecem? Oferece. Universidades públicas oferecem? Públicas e privadas. Pô, que legal. Entra como uma espécie de mestrado, não, né? Ou é uma outra coisa? Eu não sei como é que entra a qualificação na acadêmica, sabe? De Aham. verdade, eu não sei. O cirurgião é tão grande porque você faz 3 anos de clínica e depois mais 3 pra cirurgião. Entendeu? Sim. Alguns. É mais demorado? Não, Tem mais. neuro é mais. Aí tem o período também que você. Pra você entrar, você tem que fazer prova. Só outra vez você tem que estudar 1, 2 anos pra conseguir passar na prova. É um trampo, né? É, não. É um trampo. Eu tava conversando com a galera do UFG que foram os mais bem pontuados do Brasil, saíram do UFG. Pra neuro, pra cirurgia geral, cardio. E aí teve uma menina de cardiologia que ela falou assim, não gente, eu saí da faculdade querendo fazer residência em cardiologia. Aí eu trabalhava uma vez na semana. Fazia um plantão, o dinheiro do plantão, dava pra me manter uma semana. E eu ficava estudando pra conseguir passar o mais rápido possível. Em 6 meses ela conseguiu passar pra residência. Aí tem essas histórias também, né? Que vai muito tempo que você tem, o seu objetivo, qual hora que você quer atuar. Sim. Outra coisa, né? Eu tenho uma dúvida em relação à residência. Para você se formar, você tem que passar pela residência ou a residência vem pós? Você tem o internato, que é obrigatório. A partir de qual ano de curso? Terceiro. A partir do terceiro. Aí você tem que fazer 3... São 3 anos de Aí, internato? isso. 3 anos. Entra o rodízio clínico, porque tem um ciclo básico. Esse é um acompanhamento. Isso, tem um Eu ciclo. vejo uma galera atendendo em posto de saúde sem estar formado. Aquilo funciona como o quê? Como esse internato? É isso.
Aham. Exatamente isso. Porque o primeiro é o ciclo básico, que são os 2 primeiros anos. Aí depois você entra no ciclo clínico. Aí depois o interno, que é o último. Que aí você roda nas especializações, né? Você roda em cardio, você roda em digestório. Que aí você vê a galera, que até parece muito em série. Eu posso chamar de estágio ou não? Eu não sei se nas caracterizações acadêmicas seria um estágio. Você trabalha lá, ou você só faz Trabalho. acompanhamento Não, você fica lá direto, né? acadêmico? É o período que o cara Aham. fica no hospital constantemente. Aí cada mês ele roda em uma área, sabe? Nem sei se é Nossa. mensal, mas ele acaba que nesses 3 últimos anos ele roda, acho que é semestral. Você roda em uma área. Eu rodei em cardio agora. Aí você faz um relatório. Isso, tô indo pro trauma. Mais um relatório. Isso. Aí vai fazendo os rodízios. E é bom que você vai conhecendo, né? Quais são Não, as é áreas de nessa, atuação. é nessa fase que a Bem maioria das completo. pessoas se descobrem qual área que ela quer se dedicar depois. Mas, aí como que esses hospitais, esses centros recebem vocês, assim? E- Já tem lugares específicos de acordo com as Isso instituições é uma coisa educacionais? que difere das faculdades. Uma faculdade boa, ela tem um hospital, né? Igual a UFG, ela tem. Não, eu lembro que uma vez eu fui no hospital em Bristol, South Beach, no que eu entrei no hospital, eu falei assim, nossa, velho, que hospital, teto todo de vidro, elevador de vidro, fiquei carrinho passando lá dentro com o pessoal para ser atendido, eu falei assim, nossa, eu vou me formar e eu vou vir aqui só para atender um dia. O dia que eu entrei no hospital, no HC, eu falei assim, cara, isso aqui não é melhor que o South Beach. E é muito gratificante você ver que é algo tão avançado, tão bom, com tanta qualidade, tá aqui em Goiânia, é da UFG e é público. Essa é a parte massa, sabe, Ter da essa coisa. educação, essa saúde, desculpa, acessível é... Não, é algo formidável. De qualidade, né? Excepcional. Porque quando você fala, pelo menos pra mim eu tinha muito isso, falava em SUS, não pensava num atendimento tão bom, ó. Um atendimento que tampava o buraco. Mas não, o atendimento do SUS é muito bom. Tem áreas que, tratamento oncológico mesmo, a parte pública se destaca muito em relação à parte privada. E quase ninguém sabe disso, E é um né? tratamento muito caro, né? É um tratamento muito caro. É, um ciclo básico de um mês aí é 35, 40 mil, até 100 mil. Isso você gasta no tratamento de uma pessoa só. E é à vista, né? Não tem financiamento. Fiz um financiamento aqui para 10 anos, não. Aí, Neto, formei, fiz esses 3 anos aí de internato, acompanhei, escolhi minha área e tal. Vou trabalhar, porque é importante trabalhar, né? Pra ter esse Alguma status, hora tem que pra preencher eu a carteira comprar de minha trabalho. Mercedes, minha casa no condomínio, eu tenho que trabalhar, né? Fazer plantão. Como que funcionam os plantões? Quantidade de horas, turnos, valores aproximados. Como que funciona assim? Formei agora, meu primeiro ano de trabalho. Essa galera vai sair ganhando aproximadamente... Porque tem essa conversa lá dentro, né? Tem. Fulano ganha quanto? Mas se a gente for fazer uma média de tempo de trabalho, turno, né? E valor, como que funciona isso? Então, eu tava conversando com a galera que se formou agora. E quando você começa assim, o que a galera mais pega é plantão. O inicial, né? Aham. Iniciar é muito plantão. Igual eu te falei que a menina que queria fazer cardio, ela pegou e ficou fazendo uma vez na semana plantão. E o plantão, ele gera de 1.500 a 2.500 um plantão de 12 horas. Aí a galera que quer ganhar muito dinheiro rápido, ela faz 3, 4 plantão, 5 plantão na semana. E vai, quanto os médicos mais velhos até falam que não, essa galera nova tem que deixar plantão pra eles, porque eles têm que desgastar mais que a gente. É 40 mil reais no mês, se você trabalhar 5 vezes por semana. Aí é onde começa a ganhar um dinheiro mais rápido, sabe? Pelo menos até onde eu sei, que eu conversei com alguma galera que já se formou, que tá entrando já no mercado de trabalho. Porque pra você ganhar um dinheiro bom mesmo, O que é um dinheiro bom mesmo? Só pra eu saber pra medicina. eu não sei, né? Não, eu preciso saber. Não, Se eu ganhar 10 mil reais, eu como professor vou falar, rapaz, eu tô rico. Se o médico ganhar 10 mil reais, vai falar, eu estudei pra isso. o referencial é complicado, né? Mas no meu ponto de vista, acima ali dos 25 mil reais por mês, É um bom dinheiro. bom dinheiro. Na verdade, 10 mil reais já tá acima da média brasileira, né? Menos de 10% da população brasileira ganha mais de 10 mil reais. E tá bem abaixo da média dos médicos, né? Ganhar 10 mil reais, ou não?
você pode ser um médico, você não vai ficar na capital, porque tem isso muito de área que você vai atuar, né? Você pode ir pro interior. Aí você faz um contrato. É comum essa galera ir pro interior, né? Principalmente quem é do interior. Volta, né? Volta. Na verdade, volta, não vai, né? Volta. Não, a não ser que já se forme lá. Tipo, eu vou fazer em Rio Verde, esses lugares assim, né? Mineiros e tal. Mas é comum eu pegar um concurso no norte do país, numa comunidade, pra trabalhar no posto de saúde e falar assim, vou ganhar 8 mil reais. Porque esses concursos pagam isso, né? Paga, 8 mil não, reais, paga. 9 mil reais. É comum a galera sair, por exemplo, de uma capital pra ir pra lá? Ou essa relação que nós começamos a falar daquela matéria da saúde, das comunidades de maneira geral, já pegam esses tipos de aluno, esse tipo de profissional? Então, eu vou falar do que eu converso com a galera, né? Não tem nenhum dado assim. Mas o mais comum é quem é do interior voltar pro interior. Dificilmente você vê alguém que não é do interior que quer ir pro interior. Por isso que essa dificuldade das pequenas cidades longe das capitais terem médicos. Essa é a dificuldade. Acho que mais médico veio mais Pra expandir isso, né? para expandir isso. Porque aqui em Goiânia você tem uma concentração boa de médico. Então você anda mais 200 km pra frente, você já não tem. E são só 200 km. Teoricamente não era pra ser assim, né? E talvez aquele indivíduo de lá tenha vindo trabalhar aqui, né? Aí tem essa relação. A vantagem do interior é que você pode fazer, tipo, faz um concurso de 8 mil reais aqui na cidade. Mas 15 km pra frente tem outra cidadezinha. Então você atende ali, você atende ali. É o que muitos colegas que eu já conversei, eles falaram que fazem. Não, no interior a vida é mais tranquila. Eu posso trabalhar aqui que eu não... 50 km. 50 km eu rodo, eu consigo fazer meus 20, 25 mil aí. E pro interior, isso... Isso é uma fortuna, né? Qualidade de vida, principalmente a qualidade de vida. Uhum. Os internos que eu conversei da última vez, eles falam assim, gente, depois que eu passei pelo internato, eu quero qualidade de vida, eu não quero mais correria. Que loucura, né? Isso foi uma coisa que eu escutei bastante. Faça uma coisa que você faça ter qualidade de vida. Seja correria ou não, faça uma coisa que você vai ter qualidade Grey's de vida. Anatomy é bem real? Não. Porque tem gente que assiste Grey's Anatomy e fala, eu sou médico, né? Não. Foge muito daquilo, tipo, você quer ser médico, aquela realidade, aqueles profissionais, aquelas discussões acontecem? Não. Eu acho que a única parte que é real é a discussão a respeito de caso. E médico chorando? Eu nunca vi médico chorando ainda não. No Grey's Anatomy? Não, na vida Ah. real. A maioria quer até parecer mais durão, mas a gente é treinado pra isso também, né? Porque se eu chorar, se eu falar que você tá Tem com... uma matéria dessa? Tem uma matéria? Não começa no primeiro ano a orientação mesmo. É um paciente, não se envolve, é um paciente, não se Não, envolve. não se Ou envolva, mas saiba tratar ele. Você tá com câncer terminal, seu estado tá muito ruim e tal. Eu não vou chegar aqui te olhar com pena, porque isso vai te afetar também, né? Eu não vou estar te ajudando fazendo isso. Lidar com a primeira morte. Lidar com a primeira morte, saber entender isso, saber que você tá ali pra melhorar a qualidade de vida deles. Você não tem que curar, mas você tem que dar qualidade de vida pra ele. O cara tá com a bolsa de colonoscopia ali, não consegue andar, a família abandonou ele por isso. Eu atendi uma senhora, fui na casa dela porque ela não conseguia se deslocar. Aí eu fui com a agente de saúde, né, pra gente colher a anamnese dela, pra levar pro médico, pra gente ver o que faria ali, né. Eu cheguei na casa dela, tinha 87 anos, tinha tirado um tumor 7,7 kg há 10 anos atrás. Depois disso, literalmente uma bola de futebol. O tumor dela era desse tamanho. Ela não percebeu que ela tinha um tumor. Aí eu falei assim, mas quem vive com a senhora? Não, eu moro sozinho, já tem muito tempo. Eu falei assim, cadê seus filhos? Ela, não, eu cuidei de 6 filhos, 12 netos, e eles foram todos embora. E agora eu moro sozinho. E como é que... Aí na anamnese eu tenho que avaliar a qualidade emocional que a pessoa tá, como a parte neurológica, como ela tá se sentindo, né? Aí eu perguntei pra ela, mas como é que você tá se sentindo? Quando eu perguntei isso pra ela, ela começou a chorar. Não parava. E ela chorando e reclamando, e eu já não sei. Você já vira pro lado e fala assim... Aí eu já olhei pra agente de saúde, o que eu faço? E ela chorava, não parava. Aí eu, meu Deus, eu tenho que fazer ela parar, eu tenho que acalmar ela. Aí ela, só parece que gosta de café, né? Aí ela, gosto. Ela parou de... Gosto. Eu falei assim, eu gosto de pessoa que gosta de café. Eu
Falei assim, daqui a pouquinho só tem que fazer um café pra gente, então, porque eu cheguei aqui, só não vai oferecer um café até agora. Aí ela começou a conversar, distrair. Então o médico ele tem que ter esse molejo de saber desvincular algumas coisas pra conseguir extrair o que precisa, né? Isso é tempo, né, de prática. É tempo de prática. Isso que a gente começa já no primeiro ano. Orientação, de sempre saber tratar o paciente, saber respeitar ele, não julgar ninguém, independente do que aconteceu. Isso é um ponto que aquela discussão, você trataria um bandido? Claro, do mesmo jeito que eu traria uma pessoa que foi baleada pelo bandido. Isso aí... Cabe a você esse julgamento? Não cabe a gente. Isso é uma coisa que é muito aplicada dentro da faculdade. Não cabe a gente julgar ninguém. Existem essas discussões sobre eutanásia, sobre essas coisas dentro da faculdade? Existe a ortotanásia, já, que é uma... a eutanásia, que é uma prática bem comum, né? Em alguns lugares. É uma discussão complicada porque envolve muita cultura e religião, né? Mas na área médica, pelo menos a ortotanásia já é algo que a gente discute bastante, que é você dar qualidade para aquela pessoa que vai morrer mesmo, né? A eutanásia não. A eutanásia tem a discussão, só que é algo complicado ainda, dependendo da ala médica. É algo complicado. Eu conversei com um professor que era formado em História também, e ele falava, gente, eu sou totalmente a favor da eutanásia. Mas é algo que tem que ser discutido, o conselho tem que aprovar, sabe? A ortotanásia é algo que já está sendo mais colocado em prática. Tem essas questões filosóficas dentro da faculdade? Tem. Não só filosófica, mas vivo, é né? religiosa e cultural. Você tem que tomar né? decisões. Aí você tem que tomar decisões desse ponto de vista, né? Não, tem da religião, da cultura. Tem um... Então, rapidão, então é bom a galera que quer entrar nisso saber que essas discussões não vão ficar para trás. Elas podem ficar mais pesadas porque você está lidando agora com a vida do indivíduo. Faço isso por causa da religião, isso é uma relação cultural, sigo a cultura de massa, não sigo. Por exemplo, bandido bom é bandido morto, o cara vem e deixa morrer, ou não cabe a mim fazer isso, né? Então é bom que a gente pense que essas reflexões, elas são de matérias específicas ou elas são compartilhadas assim, e o professor joga isso e a gente começa a discutir. Como é que funciona isso? Tem matérias específicas para isso, né? É discussão de casos, né? Casos clínicos, casos que vai dar margem para você entender outros. Teve um caso clínico até, que acho que aconteceu por volta dos anos 2000, que o rapaz tinha acabado de casar e a esposa dele era testemunha de Jeová, ele tinha se convertido. E ele sofreu um acidente de moto. Teve hemorragia. E aí, quando foi fazer o procedimento, a esposa não aceitou, né? Aí os pais entraram, não, eu quero que meu filho receba o sangue. Só que quando você casa e você não tá apto a responder, quem a esposa é sua esposa. Você perde a certidão de nascimento e ganha de casamento. Isso. E aí, enrolou, não, de repente ela não vai. Só que quando foi, já era tarde demais, o cara veio a falecer. Aí esse caso deu base pra gente, quando o paciente está com risco de vida, a obrigação do médico é salvar ela. Depois você é processado e se vira. Depois você é processado, mas como já tem esse protocolo, esse hábito, já difícil, nunca aconteceu de alguém ser processado porque você salvou a vida de alguém. Um outro caso foi 2010, 2009, foi numa tribo indígena. Esse caso também foi trago para mim estudar, que na cultura deles, eles, quando nasce um gêmeo, eles matam. Isso foi na Amazônia. E aí um médico escondeu uma das crianças, porque a mãe, assim que nasceu, que soube que era gêmeos, ela foi no hospital matar a criança. E aí começa a discussão. Como é que o Estado faz, como é que o médico atua, onde a gente tem que respeitar a educação, porque a relação cultural a cultura. A cultura já matou muita gente, né? Esse tipo de discussão acontece bastante. Isso é legal. Porque é muito eclético as pessoas. Eu tô ali pra atender a pessoa agora. Se ela é branca, preta, homem, mulher, qualquer gênero ou religião, você vai atender do mesmo jeito, né? Depois o direito cuida da pessoa. Não, você tem que respeitar ali e fazer a sua parte, né? Aí tentar explicar pra ela que você tá tentando ali só fazer o bem, prezando pela qualidade de vida. Beleza. Pergunta? Nenhuma pergunta? Não, mas eu queria falar uma coisa aqui. Pode falar, fica à vontade. Por exemplo, o Grey Anatomy, né? Que ele deu o exemplo do Grey Anatomy. Você tem que tomar muito cuidado com o que fala com o paciente, né? Por exemplo, lá tem um episódio que o George O'Malley, lá, o personagem, ele vai e era um caso simples de cirurgia e ele vai falando pros familiares, não, vai ser um caso simples, o
cirurgião é muito bom. Ele faz sempre... Os casos que ele já fez, todos deram certo. Aí foi no dia... eles fizeram a cirurgia e deu errado. E o paciente morreu. Aí a família ficou muito chateada. Nem é pelo médico, não. Foi justamente do ato que o O'Malley falou para os familiares. Aí é tomar cuidado com essa atuação, como é que fala. E deve ser tenso, né? Não, Você chega na família, essa dá uma notícia postura, a postura de saber o que fala é algo que todas as aulas, independente da área, os médicos sempre falam, gente, vocês têm que tomar cuidado com o que vocês falam. Por mais que seja um procedimento simples, você tem que deixar o seu paciente calmo, mas ele tem que estar ciente de tudo, é até protocolo, ele tem que estar ciente do que você vai fazer, de entender a gravidade da situação. Você só pode fazer um procedimento se ele estiver querendo fazer, de acordo com aquilo. Você tem que respeitar a opinião do seu paciente, porque até alguns anos atrás isso não era muito relevante. Então a medicina ela também se desenvolveu de acordo com que a sociedade vai mudando, a medicina vai mudando também a postura dela. E vai pegando outras áreas, né? É. Sempre foi assim, sociologia, geografia, história. Não. Essas partes. Até mesmo. Porque é bom que vai constituindo, né, uma área mais geral. No segundo semestre de saúde, família e comunidade, a gente teve um giro assim na conversa que foi mostrar que hoje a medicina ela já não está tanto focada para os grandes centros e para os exames, né? Porque antes você tratava o cara doente. Não tá doente, vai lá. Você vai ter um monte de marca, você vai ter um monte de médico, você vai ser tratado ali. Hoje a gente está indo para uma direção de prevenir a doença, né? Qual que é o melhor tratamento para qualquer doença? Não deixar que aquela doença aconteça. Por que você faz hoje marcação? Você faz acompanhamento genético para ver se tal indivíduo tem um número de chance de ter câncer, porque ele já tem um histórico de câncer de mama, por exemplo, que é muito comum. Mulheres que têm história de câncer de mama, eu não tenho, mas eu vou testar porque... Cara, eu vou fazer o toque, mas vou descobrir quando tiver câncer. Isso, até a campanha de exame de mamografia, de mama, né, que a pessoa fazia em casa, ela diminuiu no Brasil somente por isso. Porque a mulher fazia o exame em casa, não, tá tudo certo, não vou fazer o check-up lá não. E às vezes no check-up, quando você faz aquela compactação, você consegue pegar tumores muito pequenos que no tato você não pegaria. Ainda mais se não for treinado. Neto, antes de continuarmos, eu quero fazer só mais uma pergunta pra gente finalizar. Mas, cara, essa é a melhor parte do quadro. Eu gostaria de agradecer ao pessoal da Qualiflex, Bobinas e Etiquetas. Sem essa galera, esse quadro não aconteceria. Bobinas e Etiquetas é com a Qualiflex. Neto, cara, eu adoro isso, velho. Isso é genial. Há umas 2 semanas eu li uma matéria, né, sobre a não expansão dos cursos de medicina no país. Qual que é a sua opinião acerca disso? Isso é positivo? Eu estou pensando do ponto de vista da população, tá? Do ponto de vista do médico, existem vários fatores, mas do ponto de vista da população, assim, em relação ao acesso, o que você acha disso, assim? Quais são os fatores positivos, negativos? Vocês discutiram isso dentro da faculdade? Não, dentro da faculdade ainda não chegou essa discussão lá. Mas entre os alunos, acho que até mesmo os professores já começou porque foi algo que impactou, né? Vai impactar tanto o mercado quanto a atuação. Isso aí é um fato. Mas do meu ponto de vista, o que acontece, Thiago? No Brasil, até a última vez que eu li, a gente tem um número muito baixo de doutores por habitante, né? Aí se eu for somar isso a doutores que estão na área acadêmica, isso ainda cai um pouquinho. Na área de medicina, mais um pouco. Eu não sei se hoje a gente tem professor suficiente. Eu acho que esse é um ponto a ser discutido. Nessa outra faculdade que eu peguei o primeiro ano lá, que eu nem aproveitei, uma das áreas de semiologia, que é estudo de doenças, aqui na UFG, no primeiro ano eu tenho 4 professores. Um nefrologista, um cardiologista, um hematologista e... eu não lembro a hora da outra. Ela era... acho que era oncologista. Então ela tinha 4 professores especializados em áreas diferentes, todos eles com doutores doutorado nessas áreas. Lá eu tinha um farmacêutico que me dava essa matéria. Aí ele tinha doutorado, mas era só um. Ele não era formação da área dele.
né? Depois desse contato, meu medo é esse. Uhum. É que a gente não vai ter a mesma qualidade que a gente tem no FG em outras faculdades mais distantes. Até mesmo porque o cara que dá aula aqui no FG... Se né? tivéssemos a qualificação e conseguíssemos expandir o eu acho que o mercado ponto- de maneira positiva, né? Eu acho que o Mantendo ponto é a esse. coerência e a qualidade. Mercado tem pra todo mundo. Eu acho que o medo do mercado, isso aí eu não tenho não. E esse é melhor até porque tem mais médico pra população. Mas o meu medo maior seria a qualidade. Meu primeiro ano aqui no FG comparado ao outro ano lá Muito diferente. é muito diferente. Gabriel, quer falar alguma coisa para finalizarmos? Neto, quer deixar um recado pra galera que quer se aventurar na área da medicina, que está estudando ou que ainda pretende estudar, independente da idade? Eu acho que a primeira é tirar esse medo que medicina é um negócio supra-sumo, que é pra poucos. Medicina é um curso como qualquer outro. Eu amo porque eu gosto muito disso, né? A parte mais difícil de entrar é estudar o suficiente, não é muito exorbitante, mas estudar o suficiente De maneira correta? de maneira correta. Qual que é a maneira correta? Que você aprende, que você fica saudável com isso. Preparar pra prova, tá bem, tá calmo, é parte da prova, sabe? E se acalmar, que vai dar certo. Uma hora chega. Tem que chegar, né? É uma fila. A única possibilidade é dar certo. É. Fechou. Neto, muito obrigado. Gabriel, muito obrigado. Galera, ficamos por aqui com mais um Presta Pra Quê? E aí, já decidiu? Presta pra quê? Valeu!